E aí, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos dar sequência, então, aos nossos estudos. Agora, falar na Matemática 1, Apostila 2, Módulo 7, trabalhando ainda com conjuntos, né? Então, na Matemática 6, a gente teve a ideia inicial de conjunto, e agora a gente vai ver mais algumas coisas que são importantes. A primeira coisa que eu queria lembrar é a representação de conjuntos usando uma simbologia matemática. Eu estou colocando aqui um exemplo, né? Os números pares menores que 21. Como é que eu posso representar isso matematicamente? Eu posso usar essa simbologia aqui, ó. Então, x pertence aos naturais, tal que x é par e menor que 21. Ou listando os elementos. E ainda, sendo P o conjunto dos pares, esse mesmo conjunto pode ser escrito assim, ó. X pertence a P, tal que x é maior ou igual a 0 e menor que 21. Então, o mesmo conjunto eu posso usar de três maneiras diferentes. Uma outra coisa importante é o número de elementos no conjunto. Então, quando eu tenho um conjunto e eu quero indicar quantos elementos ele tem, eu vou escrever assim, ó, N, quer dizer, número de elementos do conjunto, que é o conjunto A. Então, o conjunto A tem 5 elementos. 1, 2, 3, 4, 5. E o terceiro tópico. O que é um subconjunto? Então, um subconjunto é um conjunto dentro de outro conjunto, né? Então, aqui eu tenho o conjunto B. Quais são os subconjuntos que eu tenho dele? Então, a gente viu que o vazio sempre está contido em qualquer conjunto. Então, o vazio sempre é um subconjunto. E o próprio conjunto também. Então, vazio e o próprio conjunto. Depois eu tenho o conjunto 2, o 3, 1 e 2, 1 e 3, 2 e 3. Esse conjunto, esses subconjuntos aqui, formam o que a gente chama de conjunto das partes. Então, o que é o conjunto das partes? É um conjunto formado por todos os subconjuntos de um conjunto. Importante, ó, eu consigo sempre saber quantos elementos vai ter meu conjunto das partes, ou seja, quantos subconjuntos eu posso ter? É só fazer 2 elevado a n, onde n é o número de elementos. Então, olha só, esse conjunto aqui tem 5 elementos. Ele vai ter 2 elevado à quinta, 32 subconjuntos. Esse conjunto aqui tem 3 elementos. 2 elevado a 3 dá 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza? O nosso quarto tópico da aula são as operações com conjuntos. Então, a gente tem 3 operações. Operações com conjuntos. A primeira operação é união. Como o próprio nome está dizendo, união a gente vai juntar os elementos, agrupar. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. O conjunto A, 1, 2, 3, 4. E o conjunto B, 3, 4, 5 e 6. Aí eu vou escrever um conjunto novo formado por elementos que são do A ou do B. Um conjunto novo, né? Um conjunto C. Então, vamos escrever um conjunto C formado por elementos que pertencem ao conjunto A ou ao conjunto B. Então, esse conjunto C, o conjunto novo, ele tem elementos que são do A ou do B. Então, são elementos que pertencem só ao conjunto A, só ao conjunto B ou aos dois. Então, o conjunto C vai ser 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Qual é o símbolo que eu uso para indicar a união? Então, o símbolo é esse aqui, ó. A união B. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ok?
de modo geral, como é que vai ficar a união, né? Claro que posso definir a união para mais de dois elementos. Eu posso ter a união de 3, 4, quantos conjuntos eu quiser. Então, de modo geral, se eu tenho dois conjuntos A e B, A união B, ó, X tal que X pertence a A ou X pertence a B. Então, elementos que são do A ou do B. Cuidado que esse ou não é excludente. Eu estou dizendo que é só do A, só do B ou dos dois. Tá? No diagrama, seria todos os elementos, né? Ó, então, aqui está o A, aqui está o B. O A, vamos pegar aqui, 1, 2, 3, 4. O B, 5, 6. A união vai ser tudo, ó. Todos os elementos. Tá? Então, A união B, eu vou juntar todos os elementos do A com todos do B. Algumas observações importantes. Primeiro, A união A dá o próprio A. Segunda observação, A união vazio. Vazio união A dá o próprio A. Terceira observação, A união B igual a B união A. Então, aqui a união tem a propriedade comutativa. Então, a gente pode inverter que o resultado é o mesmo. A quarta propriedade, né? Se eu tenho a união de dois ou mais conjuntos, eu posso fazer a associativa. Ou seja, se eu tenho aqui, eu posso fazer esses dois primeiros resultados com o último, ou os dois últimos resultados com o primeiro. E por último, ó, se B for subconjunto do A, então se o B estiver dentro do A, então A união B dá o próprio A. Então se o B está dentro do A, B contido em A, B é um subconjunto do A, então A união B dá o próprio A. Correto? A segunda operação que a gente tem que aprender, também bem tranquilo, é a intersecção. Então, o que é a intersecção? Agora, eu vou selecionar os elementos que têm em comum. Ó. Intersecção. Então, de novo, vou tentar explicar usando um exemplo. 1, 2, 3, 4. E o conjunto B, 3, 4, 5 e 6. Agora eu vou escrever um conjunto C formado por elementos que são do A e do B. Lá na união era OU. Agora na intersecção vai ser E. Então, vamos escrever o conjunto C formado por elementos que pertencem ao conjunto A e ao conjunto B. Então agora eu quero um outro conjunto que tem elementos que são do A e do B simultaneamente. Ou seja, são os caras que repetem lá. Ó. Quais são os elementos que são do A e do B ao mesmo tempo? Então é o 3 e o 4. Bom, qual é o símbolo? Né? Ó, o símbolo é A, Uzinho com a cabeça para baixo agora. Ó. Esse símbolo aqui quer dizer intersecção. Então, nesse caso, A intersecção B é 3 e 4. Ok? Bom, de modo geral, a intersecção B, agora, olha aqui. A intersecção B vai ser X pertencente ao X tal que X pertence a A e ao B. Ou seja, tem que ser os elementos comuns, ó. Então aqui está o meu conjunto A,
Aqui está o meu conjunto B, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó a intersecção, ó. Só o que tem em comum. Então, a intersecção é formada por elementos que são dos 2 ou 3 conjuntos, 4. A intersecção também vale para mais de 2 conjuntos, né? As observações também aqui, ó. Importante a gente lembrar. Primeira, há um conjunto qualquer. A intersecção com ele mesmo está o próprio conjunto. Segundo, a intersecção vazio, né? Vazio, intersecção A, o conjunto vazio, conjunto que não tem elemento. Intersecção com um outro qualquer, dá vazio. Terceira, A inter B é igual a B inter A. Ou seja, a intersecção ela é comutativa. Quarta, eu também posso fazer a associativa, ó. Eu posso associar a intersecção. Então, aqui eu tenho 3, ó. Eu posso resolver esses 2 caras aqui primeiro e o resultado com o terceiro, ou resolver os 2 últimos e o resultado com o primeiro. Quinta, se o B estiver contido em A, então, ó, a intersecção B dá o próprio B. A intersecção B dá o próprio B. Vamos botar um desenho aqui só para a gente ver. Ó. O A está aqui, o B está aqui. Ó. A intersecção dá o próprio B, ó, quando o B está dentro do A. Outra coisa importante que a gente tem que falar sobre a intersecção é que quando a intersecção é vazia, a gente diz que os conjuntos são disjuntos. Se A inter B é vazio, dizemos que A e B são disjuntos. Deixa eu arrumar aqui. Ó, disjuntos. Então, se eles não tiverem nada em comum, a gente chama de conjunto disjunto, tá? A terceira e última operação é a diferença. Então, a diferença também é uma operação matemática entre conjuntos que a gente vai agora observar um conjunto menos o outro, ou seja, o que fica num conjunto tirando os elementos que são do outro. Também vou colocar com exemplo, ó, o A, 1, 2, 3, 4, e o B, 3, 4, 5 e 6. Agora eu vou obter um conjunto C, formado por elementos que são do conjunto A, mas não são do conjunto B. Vamos obter um conjunto C, formado por elementos que pertencem ao conjunto A, mas não pertencem ao conjunto B. Então, vamos obter um conjunto C formado por elementos que pertencem ao conjunto A, mas não pertencem ao conjunto B. Então, quem são os elementos do A que não são do B? 1 e o 2. Então, é o que fica no A tirando o que é do B. O que sobra no A tirando o que é do B. Então, de modo geral, ó, A menos B vai ser A menos B, X tal que X pertence a A e X não pertence a B. É o que fica no A tirando o que é do B. Olha aqui. A e B. Então, A, 1, 2, 3, 4. Ó, o A está aqui, ó. Isso aqui é o conjunto A. O conjunto B, 3, 4,
5, 6. A menos B, ó, é o que fica no A, tirando o que é do B. Olha só, B menos A é o que fica no B, tirando o que é do A. Já seria 5 e 6, então é diferente. Tá? Algumas observações. Ó, primeira, A menos A. O que sobra no conjunto tirando ele mesmo? Vazio. Segundo, A menos vazio, dá o A. Terceira, vazio menos A, vazio. Quarta, A menos B é diferente de B menos A. Então, a diferença, ela não é comutativa, tá? Então, A menos A dá vazio, A menos vazio, vazio menos A menos B e B menos A são diferentes. A quinta observação, se B estiver dentro do A menos B é denominada complementar de B em relação ao conjunto A. Como é que a gente representa isso? Ó, como é que eu explico o complementar? Então, ó, complementar de B em relação ao A. É o que falta para o B, então aqui está o conjunto A, o que falta para o B, para ele ficar igual ao A, ó. Então aqui é o complementar, ó. Então A menos B é o que falta para o B, para ele ficar igual ao A. Né? Então, de modo geral, então se eu tenho um conjunto universo U, ó, se eu tenho um conjunto universo U, eu tenho dentro dele o conjunto A, complementar está aqui, ó, é o que falta para o A, para ele ficar igual ao U. Então, ó, complementar de A em relação ao U. A gente indica assim, né? A com a barrinha em cima, ó, é o complementar do A. É o que falta para o A para ele ficar igual ao U. Então, U é tudo, o A está aqui, o que falta para o A para ele ficar igual ao U. Beleza? Tranquilo? Então, para a gente finalizar a aula, a gente vai falar um pouquinho sobre as operações com intervalos. Da mesma forma que nós definimos a união, intersecção e diferença entre conjuntos, eu vou também definir para intervalos. Então, união. Eu vou pegar dois intervalos. Ó, intervalo A, eu vou colocar um intervalo que vai de 0 fechado até 3 aberto. E o intervalo B, x pertence aos reais, tal que x vai de 1 até 6. Vou fechar aqui no 6. Então, ó, colchetezinho para dentro é fechado, para fora é aberto. Só maior ou só menor é aberto. Menor ou igual é fechado. Como é que seria a união B? Pessoal, sempre que a gente vai fazer operação com intervalo, o ideal é que a gente use a reta. Então, eu vou usar a reta aqui, ó. A, B, A, união B. Então, intervalo A fechado no 0, aberto no 3.
O intervalo B vai de 1 aberto até o 6 fechado. Então, a união, a gente junta tudo, né? Então, começa no menor aqui, ó, o 0 até o 6. Então, A união B vai ser fechado no 0 e fechado no 6. Eu posso escrever assim também, ó, x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a 0 e menor ou igual a 6. Como é que seria a intersecção? O que é a intersecção? É o que tem em comum. Não é a mesma coisa. Eu vou verificar qual trecho que coincide. Ó, A intersecção B. Então, o A fechado no 0, aberto no 3. Todos esses números aqui. B aberto no 1, fechado no 6. Olha lá. O que é a intersecção mesmo? A intersecção é o que eles têm em comum. Qual é o trecho que coincide, ó? Do 1 até o 3, né? Então, ó, o 1, preste atenção, ele não está no B. Para estar na intersecção, ele tem que estar nos dois. Então, aqui vai ficar aberto. O 3, ele não está no A, mas está no B. Para estar na intersecção, tem que estar nos dois. Então, A intersecção B vai ser aberto no 1 e aberto no 3. Ou x pertence aos reais, tal que x é maior que 1 e menor que 3. Claro, se você não quiser fazer a reta real, não precisa. E por último, ó, A menos B. Então, A menos B é o que fica no A, tirando o que é do B. Então, A menos B. De novo, ó, intervalo A, intervalo B, A menos B. Então, A fechado no 0, aberto no 3. Intervalo B, aberto no 1, fechado no 6. O que é A menos B? É o que fica no A. É o que sobra no A, tirando o que é do B. Então, ó, esse trecho aqui, o que fica no A, ó, do 0 até o 1. É o que fica no A. Né? Ó, essa partezinha aqui é o que fica no A. Perceba que o 1, ele não está no B. Então, eu não vou tirar ele do A, ele vai continuar lá no A. Vai ficar fechado. Claro, se aqui fosse fechado, a hora que eu tiro ele aqui do A, ia ficar um buraquinho ali. Né? Então, A menos B, fechado no 0 e fechado no 1. X pertence aos reais, então que x é maior ou igual a 0 e menor ou igual a 1. Beleza? Então, pessoal, uma coisa importante também que a gente vai usar é essa relação aqui, ó, para resolver alguns probleminhas, tá? Número de elementos de A união B, número de elementos do conjunto A, mais o número de elementos do conjunto B, menos o número de elementos da intersecção. Estou colocando aqui um exemplo para vocês terem um modelo de como resolver problemas envolvendo conjuntos. Então, é o exercício 2 da sessão Praticando Aprendizado. Um colégio de 100 alunos, 80 gostam de sorvete de creme, sorvete de chocolate, 70 gostam de sorvete de creme e 60 gostam dos dois sabores. Quantos alunos não gostam de nenhum dos dois sabores? Claro, a gente pode fazer sem usar o diagrama, mas o diagrama ajuda. Sempre quando a gente vai resolver um problema envolvendo conjuntos e a gente usa diagrama, a primeira coisa a fazer é localizar os elementos ali. Né? Então, são 100 alunos. Então, meu universo é 100. 80 gostam de sorvete de chocolate. Então, aqui nesse diagrama, tem 80. 70 gostam de sorvete de creme. Então, nesse diagrama, tem que ter 70. 60 gostam dos dois sabores. Onde estão esses 60? Gostam de chocolate e creme. Lembra da intersecção? Então, esses 60 estão aqui, ó.
Agora, para saber o que eu vou marcar nessa região, eu tenho que diminuir o 60 do total. Então, vai ficar 20. Para saber aqui, ó, eu vou ter que diminuir o 60 do 70. Vai ficar 10. Então, ele quer saber o quê? Quantos alunos não gostam de nenhum deles? Ou seja, quantos alunos estão fora desse diagrama aqui? Eu vou chamar de X, ó. Então, somando tudo, né? Esses alunos aqui gostam dos dois. Esses aqui gostam apenas do sorvete de chocolate. Esses aqui gostam apenas do sorvete de creme. E esses aqui não gostam de nenhum deles. Então, como é que a gente pode montar? Ó, X mais 10 mais 60 mais 20 tem que dar quanto? Tem que dar o meu universo, que é o total de alunos do colégio. Então, é uma equaçãozinha do primeiro grau. É só isolar o x, né? Então, o x vai ser 100 menos, olha só, aqui vai dar 90, né? Então, x igual a 10. Ok? Então, espero que tenham gostado. Essa foi a minha primeira aula gravada assim. Me desculpem pelo meu nervosismo. Para vocês finalizarem a aula, praticando aprendizado, questões 3, 4 e 5. Desenvolvendo habilidades, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E aprofundando conhecimento, 1, 8, 9, 11, 12 e 13. A gente se encontra então lá no nosso atendimento. Um abraço e até a próxima.